autoridade, maior liderança que o amor no universo. Então, o amor sempre tem que estar como liderança, sempre em primeiro, e você seguindo ele. Se a gente se colocar na frente dele, porque esse espírito imundo nos convence a fazer isso. Não, deixa o amor para trás, ande na frente dele. Certamente estaremos indo para um péssimo lugar, em direção à morte. Então aqui o Zaqueu está na figura correndo adiante de Cristo. E no correr adiante de Cristo, ele subiu numa árvore. Claro, ele se arvorou, ele se exaltou. No momento que você quer se colocar na frente de Cristo, você agora está buscando uma glória própria, uma glória que é maior que a dele. Você está se colocando numa posição de liderança maior do que ele. Você subiu numa árvore, você se engrandeceu, se exaltou, agora sua soberba, sua falsa pretensão de poder se colocou acima dele. Por isso que ele sobe numa árvore e olhando a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, a fim de vê-lo, mas não quer dizer que você vai ver, porque você não vai ver. Se você se coloca na frente de Cristo, você está olhando para frente, ele está atrás, você não tem como ver, você só vai ver ele se ele andar na sua frente, aí você vê as costas dele, você enxerga ele. E aqui ele não conseguia enxergar a Cristo e não ia enxergar jamais. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Então, o Zaqueu não conseguia ver a Cristo. Por quê? Porque ele estava numa posição maior. Eu sou autoridade, eu sou liderança. Porque o espírito imundo convenceu ele, seduziu ele a ponto de fazer ele acreditar que ele estava acima de Cristo, acima da figura do amor. Só que Cristo, que está aqui, que nos ama, não é porque a gente está em dificuldade que ele vai virar as costas para nós, pelo contrário, não é porque a gente virou as costas para ele que ele nos abandona. Não, ele continua esperando. Ele continua esperando, porque o amor ele é paciente. Ele continua esperando o momento que a gente se arrepender, lembrar dele, olhar para ele e falar: não quero mais saber deste outro, não quero mais saber desse estranho, quero agora voltar a conversar, a ouvir o meu Pai, esse espírito que está aqui, não mais o estranho. Então Zaqueu, Jesus olha para cima, aonde estava o Zaqueu, porque o Zaqueu estava muito exaltado, muito cheio de... Olha, fala: Zaqueu, desce daí, desce, pois me convém ficar hoje aqui, ó, na tua casa, no teu coração. E o Zaqueu, claro, de onde ele estava, não conseguia enxergar Cristo, porque ele estava na frente. Não tem como quem está na frente ver quem está atrás, ele está. Mas agora Cristo consegue enxergar ele e fala: Zaqueu, vai para trás para a gente poder conversar. Vai para trás, né? E vamos caminhar junto. Ou vai para trás, ou desce daí para a gente poder conversar, né? Porque é necessário se humilhar, é necessário se arrepender. E o Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então, quer dizer, o Zaqueu reconheceu o seu estado, reconheceu que aquele estranho que ele deixou entrar não era bom. Na verdade, era um impostor mentiroso, um grande vendedor que convenceu ele a
virar as costas para seu pai, para o amor, para o Espírito de Deus. Mas o Zaqueu chegou uma hora e falou, assim como o filho pródigo, porque o Zaqueu está na mesma, é a mesma história. É a mesma história do filho pródigo. Chega uma hora que ele sabe do que? Eu vou voltar para casa do meu pai. E ele desce daquela exaltação e recebe Cristo com alegria na sua casa. Agora pronto. Paz, purificação, quer dizer, o Zaqueu significa purificado, quer dizer, agora estou purificado, agora eu recebi, agora eu voltei, agora eu reconciliei com esse Espírito que me deu vida e que me ama e que está aqui, né? Então, essa história do Zaqueu, a história continua. Então, o que acontece na Bíblia é que você tem que se posicionar. Primeiro, é importante saber o significado das palavras da Bíblia. Buscar, pega lá um dicionário hebraico, ou um dicionário de nomes próprios, tal, e começa a buscar assim os nomes para você poder entender, porque a história ela também tem faz a referência, né? Ela tem a ver com a história, os nomes que são colocados aqui, e também tanto os nomes próprios quanto os nomes como tipo árvore. Ele subiu num sicômoro, né? Ele subiu numa árvore, sicômoro, talvez tenha até um significado mais profundo ainda, né? Eu não sei o que é um sicômoro, eu teria que pesquisar. De repente, sicômoro é uma árvore muito alta, ou é uma árvore um pouco mais baixa. Tipo, daí você entende, pô, ele já estava meio, né, já não estava tão, né, então ele já estava sentindo, né, os reflexos desse mal que ele tinha deixado entrar, assim, toda a experiência ruim que trouxe deixar aquele espírito estranho entrar, né? Então teria que ver tudo isso, tem muita coisa aqui, tipo, o Zaqueu tem no começo do texto, ele não conseguia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Pequena estatura aqui não significa que ele era baixinho, não é isso. Pequena estatura significa que quando você está dominado por esse espírito, esse estranho agora, ele meio que conduz os seus atos, suas palavras, sua vida. Você é baixo, né? Você é grande, você é alto, você é um alto monte quando você ouve o Espírito do amor. Quando você é conduzido pelo amor, então o universo ele recebe muito, ele recebe essa pessoa vai ser liderança no universo, essa pessoa que é conduzida pelo Espírito do amor, porque o amor ele é responsável pela vida, pela manutenção da vida. Já o outro espírito não, ele é a morte, ele é responsável pela morte. Então o universo ele nem existiria se o espírito da morte fosse quem dominasse o universo, porque não existiria a vida. E a vida é necessária para que seja esse universo contemplado. Não teria sentido desse universo se não tivesse eu para contemplar ele. Então o universo ele favorece aqueles a quem seguem, aqueles a quem buscam o Espírito do amor, porque é a manutenção da vida. E o universo rejeita o outro espírito, rejeita o outro espírito, que é o espírito da morte, que é o espírito imundo, que é o espírito estranho, que fica sempre rodeando a gente, incessantemente, tentando entrar, trazendo ofertas, apresentando seus produtos,
Será que a gente, tentando seduzir, convencendo de qualquer maneira, usa de todos os artifícios e artimanhas para chegar no momento que a gente não resistir e se agradar tanto daquelas ofertas que a gente acaba deixando ele entrar, só que ele entra e devasta. Então, essa é a história do Zaqueu. Então, pequena estatura é no momento que estou realmente dominado pelo mal, buscando o mal, e no buscar o mal eu desço, no buscar o bem eu subo. Então, pequena estatura, buscar o mal, alta estatura, buscar o bem. Então não tem nada a ver com tamanho, né, dimensões da pessoa, não tem nada a ver com isso. Mas é importante a gente saber que estatura fisicamente significa baixo. Então, as nossas observações físicas, elas nos trazem agora a interpretação do espírito. Então é importante que a gente saiba isso, a gente saber o que é um alto monte, a gente saber o que é mar, a gente saber as características do mar, para a gente saber, mas o que é mar do espírito? Agitação, um lugar onde não tem como cultivar uma semente, não tem como fazer meu plantio, nada vai dar resultado lá, uma água que eu não posso beber, um lugar com barulhos, um barulho assim. Então tem várias coisas que a gente tem que pensar. Um lugar onde eu não poderia sobreviver, porque se eu afundar no mar eu morro. Daí traz a figura do dilúvio, traz a figura de Cristo andando sobre o mar, né? Então a gente tem que, eu estou na figura do mar. Será que eu estou nessa figura de as pessoas não conseguem beber de mim, tipo, eu não sou uma água potável? Será que tudo que é semeado em mim morre? Será que eu sou uma pessoa agitada? Será que eu sou angustiante? Será que eu sou um local de morte, onde as pessoas não sobreviveriam? Ou seja, os meus atos, as coisas que eu falo, elas não sobrevivem a isso? Então, mar tem que pensar a respeito disso. Mar, daí vem a outra figura de quando Jesus fala de eu sou uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que é uma fonte? Né? Então, tudo isso traz para você. Você tem que ler e falar, eu sou uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, as pessoas, se beberem de mim, do que eu falo, dos meus atos, do meu testemunho, será que elas vivem? Se eu sou uma fonte de água a jorrar pela vida eterna, então sim, elas vão viver a partir daquilo que eu digo e a partir do meu testemunho. Assim como as pessoas vivem a partir do que Jesus Cristo diz e do testemunho dele. Então, ou será que eu sou um mar? Ou será que eu sou um alto monte? Ou será que eu sou terra? Será que eu sou céu? Será que eu sou uma cidade? Será que eu sou uma tenda? Será que eu sou um templo? Será que eu sou um tabernáculo? Será que eu sou... Aonde que eu me coloco? Onde eu estou? Cada um tem que responder por si. Eu não posso responder por você. Eu tenho que ler e ver se... que, na verdade, todo o texto fala de mim. Quando a Bíblia inteira fala a meu respeito. Eu tenho que ler e verificar. Eu estou na posição de rico? Eu estou na posição de publicano? Eu cobro demais as pessoas, eu cobro muito meus filhos, eu cobro demais a minha esposa, meus amigos. Eu estou na figura de cobrador, de aquela pessoa que julga todo o tempo.
Eu estou na figura de fariseu, que é aquele que é o que detém a lei e que vai usar a lei para condenar. Eu estou na figura de Cristo, que é aquele que sempre está na figura de perdoar, que é o contrário da figura do fariseu. Então, cada um tem que se posicionar no que está lendo, porque todo o texto está falando de você, está falando de mim, mas eu tenho que ler para mim e me posicionar. Onde é que eu estou nessas figuras aqui? Quem sou eu nessas figuras aqui? Beleza? Valeu!